Boa noite, irmãos, graça e paz. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Carlos Diego Moura da Costa. E para mim é motivo de muita alegria poder testemunhar acerca daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha casa, no meu ministério. Muito obrigado, irmão. E de fato eu estou muito alegre, desde de tarde, quando eu estava esboçando aqui o que eu ia falar. Confesso aos irmãos que eu tentei organizar aquilo que estava na minha cabeça, a linha do tempo, e vamos ver o que é que sai aqui. Mas principalmente eu espero que esse milagre, esse testemunho gere em você fé. E assim como eu ministrei, na última vez que eu ministrei nas primícias, que te ajude a você manter a fé, manter a atenção na obediência e na fé. Amém? Então, o milagre que eu quero compartilhar com vocês hoje é um milagre, testemunho, vamos dizer assim, né? Sobre uma palavra que eu recebi do Senhor há um tempo atrás, e confirmações aconteceram e se cumpriu no dia, se eu não me engano, 16 ou 19 de janeiro desse ano. Mas antes de chegar lá no que eu tenho para falar, que é um milagre, é uma promessa, muitos de vocês acompanharam a nossa trajetória por quase 3 anos ali no sertão, ajudando a plantar 2 igrejas. Não é novidade, a gente já testemunhei aqui também nas primícias sobre muitas coisas que aconteceram lá. E um pouco antes da gente ir para o sertão, eu já trabalhava online. E trabalhando online aprendi e desenvolvi muitas habilidades na internet para sempre que tivesse precisando de uma oportunidade eu tentar abraçar para esse mundo de internet, vamos dizer assim. E ainda um pouco antes disso, em 2020, que foi quando teve uma pandemia, eu comecei de fato a me interessar por esse assunto, marketing digital, internet e tudo mais. Então, em 2020 eu fui atrás, comecei a acompanhar algumas pessoas, e no começo do ano eu fui atrás de aprender como que fazia para se tornar uma pessoa que trabalhava com a internet, né? E eu lembro que o meu primeiro cliente na época me pagou R$100. Não é muita coisa, mas para mim foi uma vitória, porque foi um tempo muito difícil, 2020, principalmente depois da pandemia, e eu e meus pais morávamos no Paraná e dependíamos de ofertas, porque estava muito difícil, meu pai não conseguia emprego, enfim, a pandemia fez ele ser demitido. Então foi mais ou menos nessa muvuca, vamos dizer assim. Então meu primeiro cliente me pagou R$100. Depois disso aconteceu a pandemia, o cliente não pôde continuar. E depois veio toda aquela questão que eu já testemunhei a última vez que eu preguei aqui nas primícias. E o engraçado é que em toda essa história o Senhor me ensinou e futuramente ensinou a nós, a minha família, a depender dEle. Amém? Vocês estão aí conseguindo entender? O Senhor nos ensinou a depender dEle em todas as áreas de nossas vidas. Eu tinha muitos planos em ser um missionário que vivia da internet sem depender de pessoas, mas Deus no início destruiu todos eles. Isso aconteceu quando a gente foi para o sertão. Como eu já trabalhava com internet antes de ir para lá, eu imaginei que seria uma ótima oportunidade para Deus prosperar os trabalhos que eu fazia na internet. E eu pensei, nossa, Deus vai abençoar, vai ser um tempo massa e eu vou viver disso e não vou precisar depender de ofertas de pessoas, como uma vez eu vi meus pais precisarem, e ser um tempo muito difícil, porque não é fácil, irmão. E como eu anotei aqui, Deus destruiu todos esses planos que eu tinha. O pastor Rodrigo Bilbo, ele destaca no livro O Deus que Destrói Sonhos, que a frustração de nossos planos muitas vezes é necessária para abandonarmos a autossuficiência.
e vivermos a total dependência de Deus. E foi isso que Deus fez conosco por um bom tempo, já estando no sertão. Até que algo bem legal aconteceu. O casal de pastores que estavam conosco tem bastante conexão com pessoas que são dessa área do marketing digital, que têm agências, que fazem lançamentos de cursos online. Estou bebendo água porque estou bem nervoso. E aconteceu que através deles chegou até mim uma conexão. Através dessa conexão que eles tinham, chegou até mim uma conexão com uma dessas pessoas que me chamou para trabalhar num projeto piloto de uma agência voltada para óticas. E eu aceitei, né? Comecei lá e ainda estando no campo missionário. Primeiro, deixa eu voltar um pouco. Antes disso, aconteceu muitas coisas. Teve mês que nós fomos sustentados no campo missionário porque eu consegui fazer um site, a pessoa pagou R$ 1.900 e deu para passar aquele mês. E eu estava muito frustrado depois de um tempo no campo missionário, porque eu disse assim: Deus, eu já tentei de tudo na internet. Você vê, né? Eu com 21, 22 anos. Eu lembro de chegar, sentar na mesa dos meus pastores e falar assim: poxa, eu já tentei de tudo para fazer, para dar certo, trabalhar com a internet e não funciona. Aí eu lembro que minha pastora olhou para mim e falou assim: Diego, tu tem 20 anos, 22, 23, eu não lembro. Tu tem certeza que tu tentou de tudo? E aí foi quando eu caí em si, eu falei assim: poxa, é verdade. E disso começou um processo em mim, em Deus desconstruir a minha autossuficiência, vamos dizer assim. E eu falo para você que não é fácil. Então, se você está tentando ser autossuficiente, entrega nas mãos de Deus, porque vai ser a coisa mais fácil que você pode fazer para alcançar o que você quer. E então, depois de um processo de alguns meses, eu tentando de tudo, chegou essa conexão até mim. E a gente começou a trabalhar juntos nesse projeto piloto. E foi lá que eu aprendi. Eu comecei ganhando R$ 1.500, eu acho que eu até notei aqui. Na época eu comecei ganhando R$ 1.500 lá. E, bom, foi um tempo muito bom, onde em menos de um ano essa mesma empresa cresceu 4.000% e se tornou a maior aceleradora de óticas da América Latina, vamos dizer assim. E quem estava lá? Eu, trabalhando como gestor de anúncios e consultor de negócios lá. Em outras palavras, irmãos, foi um tempo onde eu consegui me desenvolver bastante e aprender coisas sobre negócios, sobre vendas, sobre pessoas, sobre treinamentos, enfim, tudo que você puder imaginar relacionado à gestão de empresa. Foi um tempo bem proveitoso que só um Deus que tem planos maiores para a gente poderia fazer. Foi muito além do que eu pedi, pensei e imaginei. E de fato se cumpre a palavra dele que diz: os planos deles, as obras que ele tem para nós são bem maiores do que nós podemos pensar ou imaginar. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Então, foi um tempo muito proveitoso que durou quase 3 anos. Eu entrei lá, evoluí, subi de cargo e, bom, no final do ano passado, quase no final, agosto para setembro, eu já estava um pouco ocioso demais, vamos dizer assim, né? Trabalhando lá, e eu estava com uma vontade, um desejo de sair. Mas só que eu não poderia ser ingrato e dizer assim: cara, eu odeio meu trabalho. Não, longe de mim. Meu trabalho era muito bom, muito bom. Eu julgo dizer que meu trabalho era melhor do que o de um médico, porque eu trabalhava de casa, do meu computador, e podendo ter a oportunidade de aprender com o dinheiro dos outros, investidos em anúncio, e
eu estava com esse desejo, mas eu sabia que não vinha de mim. Eu imaginava que seria um empurrãozinho do Espírito Santo para o cumprimento de uma palavra que Ele já tinha plantado no meu coração ainda em 2020. E desde que eu cheguei no campo missionário, uma das orações que eu sempre fazia ao Senhor foi: Deus, eu não sei como, mas se o Senhor quiser, por favor, me torna uma pessoa com bastante dinheiro para fazer só uma coisa: patrocinar os seus sonhos aqui nessa terra. É só isso que eu quero. E desde 2021 eu faço essa oração. É uma oração que eu carrego comigo. E de vez em quando eu até oro bastante. Então, desde 2020 eu tenho essa palavra no meu coração para abrir uma empresa e poder fazer isso. Só que eu não imaginava que nesse processo eu seria um missionário que precisaria depender de ofertas, depender de pessoas e principalmente depender de Deus para chegar lá no final e conseguir ter um CNPJ. Deixa eu olhar aqui para não me perder. Então, no final do ano passado, em setembro, eu estava com esse desejo de sair, estava orando muito ao Senhor, e eu fui sentar com esses mesmos pastores que nos discipulam também e falei para eles: o que vocês acham de eu sair da empresa? E eles olharam para mim e falaram: tem uma palavra para ti. E a palavra foi: eu não conheço outra pessoa capacitada para esse tempo que não seja você para abrir a sua empresa. Você tem essa capacidade porque o Senhor plantou ela dentro de você. E Deus tem uma glória para compartilhar com você, que se você ficar nessa empresa, você não vai receber. E aí eu pensei comigo mesmo: nossa, amém, recebi a palavra. Mais uma vez uma confirmação. E sabe o que foi que aconteceu? Chegou junto o medo, a angústia. Sabe, mais uma vez, batendo na porta. Porque você pensa, você que tem empresa aqui na igreja sabe, não é fácil empreender no Brasil. Só para abrir uma empresa você já gasta muito. E mais uma vez era um convite do Senhor aí ao desconhecido, vamos dizer assim. E nesse processo, no final do ano passado, em setembro mais ou menos, eu comecei a ser seguido por uma pessoa que estava começando um processo de também entrar na internet, e era um dono de ótica. E então, um pouco tempo depois a gente começou a conversar, pouco tempo depois a gente alinhou as ideias, e pouco tempo depois nós viramos sócios. Esse era o projeto. E então a gente conseguiu moldar o modelo de negócio que nós queríamos, colocar numa proposta e fazer algumas vendas para algumas pessoas. E algo que eu anotei aqui para falar também, irmãos, que é muito importante nesse processo todo, é que desde o início, desde quando eu recebi meu primeiro pagamento, seja trabalhando com internet, seja trabalhando em empresas aqui em Fortaleza, eu sempre tirei meu dízimo. E é por isso que eu creio que o Senhor me abençoou. Não só por isso, Deus não faz barganha, mas eu aprendi que quem cumpre os princípios do Senhor é abençoado. E que isso sirva de um exemplo para você também, que pensa um dia em ter um negócio. Começa sendo fiel no pouco. Eu lembro que ainda no sertão, quando nós recebíamos uma oferta de R$20, R$30, nós tirávamos o dízimo. Então, aconteceu que nós nos tornamos sócio, e no dia 19 ou 16 agora de fevereiro de janeiro, desse ano, saiu o CNPJ da minha empresa. E no dia que saiu, eu fiquei tão feliz, eu mandei para algumas pessoas e falei: olha, o cumprimento de uma promessa começou.
E se você tem empresa, você sabe o quão difícil é você ter uma empresa. Mas eu mais uma vez, hoje eu estou muito feliz porque, olhando para trás, tudo que a gente passou, e cada um sabe a história que passa, cada um sabe os degraus que sobem. Eu fico muito feliz porque, mais uma vez, só um Deus que tem planos melhores que os nossos pode fazer isso. E aí eu quero terminar, quase caminhando para o final. É isso. Eu estou muito feliz de verdade, eu e minha casa. Não só porque a empresa está dando lucro, não. Mas porque eu enxergo que nós continuamos caminhando para o centro da vontade de Deus. E caminhar para o centro da vontade de Deus nunca é fácil. Nunca é fácil. Eu lembro que quando nós recebemos uma palavra para vir para Fortaleza, também não foi fácil. Nós choramos, nós jejuamos, nós pedimos ao Senhor: Deus, por quê? E a única palavra que nós tínhamos é que seria o centro da vontade de Deus. E cá estamos, vendo muitas portas sendo abertas, outras fechadas, mas vendo o cumprimento da promessa do Senhor na nossa vida. E é isso, estou muito feliz porque eu pude aprender, me desenvolver numa empresa que cresceu. E eu pude começar da maneira certa na minha empresa. Que graças a Deus hoje nós já temos 13 clientes ativos, os clientes pagam um valor bem legal recorrentemente. E crescemos em 2 meses já, de janeiro para cá. Nós já conseguimos crescer, o que muitas empresas às vezes levam 1, 2, 3 anos para crescer. E isso é um milagre para mim. Para finalizar, eu anotei algo aqui que eu vou ler e vai parecer que eu estou lendo, porque eu estou lendo de fato. Constantemente vivemos estações semelhantes na nossa jornada, mas a questão é qual a resposta nós temos dado diante delas. E aí eu trago a história de Pedro para nós. Pedro viveu uma situação afundando nas águas, quando Jesus o chama para caminhar. Pedro caminha sobre as águas, mas quando ele tira os olhos de Jesus e olha para o vento, ele afunda. Pedro ainda não havia aprendido a descansar. O medo da circunstância dominava ele. E ele sabia chamar Jesus, mas não sabia ficar quieto. A segunda situação que Pedro viveu foi quando Jesus estava dormindo no barco e havia uma tempestade e de alguma forma os discípulos tentavam culpar Jesus. E eles entraram em pânico. Jesus estava dormindo, eles o acordaram. Não te importas que pereçamos? E Jesus estava descansando, assim como via o Pai fazer. O barco balançava, a tempestade era real, mas ele descansava. É a imagem que Pedro precisava aprender a ser. A terceira situação foi quando Pedro estava dormindo na prisão, sabendo que no dia seguinte ia ser martirizado. Pedro finalmente aprendeu a descansar. Anos de processo, erros, quedas e restaurações resultaram num homem que dormia diante da morte. Não era a ingenuidade dele, mas era a fé de quem aprendeu a descansar no Senhor. Ele havia aprendido a descansar nele. E por último eu vou encerrar lendo um trecho que impactou muito a minha vida e tem me ensinado, principalmente nos últimos 1 ano e pouco que nós estamos aqui em Fortaleza. Presta atenção. A pedagogia de Deus funciona de forma diferente da nossa, muitas vezes nos dando processos em vez de resultados imediatos. Eu pedi forças a Deus e Ele me deu dificuldades para me tornar mais forte. Eu pedi coragem e Deus me deu medos para superar. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas problemáticas demais para eu ajudar. Eu pedi paciência e Ele me deu uma cadeira desconfortável e me fez esperar. Eu pedi crescimento e Deus me tirou da zona de conforto. Eu pedi humildade e Deus feriu o meu ego. Eu pedi mudança e Ele me deu um processo muito longo. Eu pedi maturidade e Deus me deu responsabilidades. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Eu também estive no... Isso é uma frase minha que eu anotei agora de tarde.
Eu também estive no barco com medo. Também afundei, olhando para os problemas. Mas Deus, na sua pedagogia, foi me ensinando a descansar. No sertão, na escassez, na espera, no processo. E hoje eu posso dizer: o CNPJ não é um milagre. O milagre é que Deus está me transformando no caminho. E isso é tudo. Deus está cumprindo promessas nessa família de com força. Abençoando é dobrado. Porque falou o marido e agora vem a esposa, a missionária, a diaconisa, tia do Kids, adoradora, escritora, Júlia. Boa noite, gente. Paz do Senhor. Eu tô até com vergonha, porque meu marido é tão calmo, pregando. Eu sou um pouco assim, 220, né? Mas faz parte. Eu quero começar pedindo para vocês repetirem assim comigo. Sonhar faz parte da promessa. Vamos lá de novo. Sonhar faz parte da promessa. Eu quero ler Gênesis 37, por favor, a partir do versículo 5. Vai estar um pouquinho diferente, porque eu não coloquei na King James, mas vai dar certo. Gênesis 37, do 5 ao 7. José teve um sonho e contou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: ouvi o sonho que tive. Estávamos amarrando os feixes de trigo. Ouve o sonho que eu tive. Estávamos amarrando feixes de trigo quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodearam e se curvaram diante do meu. E agora eu vou para o 9. E diz assim: teve ainda outro sonho e o contou a seus irmãos, dizendo: tive mais um sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Depois desse capítulo, em outros capítulos, vai aparecer o tanto que sonhos estão atrelados à história de José. José, ele sonhou, aqueles dois caras que ele conheceu na prisão sonharam e por isso que eles se conectaram. O faraó sonhou e por isso que José alcançou aquele lugar que ele precisava alcançar, né? E esse é o meu testemunho de hoje. Eu quero testemunhar para vocês como que sonhos se realizam. E o quão importante é a gente sonhar, porque como a gente repetiu, sonhar faz parte da promessa. Assim que eu lancei o meu livro, eu estava assim, planejando, né, o lançamento, não deu certo num dia, aí ele foi lançado dia 31, se eu não me engano, gente, eu e meu esposo, a gente é péssimo de datas, como vocês perceberam. Eu acho que eu lancei ele dia 31 de março. E aí eu lancei ele, quando foi assim, na mesma semana, eu mandei mensagem pro AP, eu disse assim, eu queria muito uma vaga no culto de milagres. Aí ele disse que já estava lotado em abril, mas que em maio, né, dava certo. E um parênteses aqui, eu estou muito feliz que agora a gente tem que concorrer à vaga aqui, porque significa, não que Deus está fazendo, porque Deus sempre fez, mas significa que a gente finalmente está parando para prestar atenção, para entregar glórias e honra ao Senhor naquilo que Ele tem feito, né? Enfim, fecha parênteses. E eu falei com ele disse que dava certo em maio, e aí, quando foi chegando perto de hoje, né, desse dia, eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu vou falar lá? O que é que as pessoas estão esperando que eu vá falar? Porque todo mundo sabe que eu lancei um livro, né? Será que eles estão pensando que eu vou falar sobre contratos ou sobre o quanto que eu ganhei em relação a esses livros? E eu comecei a ficar com uma certa insegurança no meu coração, né? E eu ouvi uma frase, que é por conta dessa frase que eu estou aqui, que o Senhor, Ele falou para mim, que além do testemunho que eu estou contando aqui para vocês, o Senhor queria que eu falasse essa frase para vocês. Ele falou assim para mim: se você testemunhar o milagre de sonhar, eu vou permitir você viver o milagre de realizar. E quando Deus falou isso para mim, Ele começou a ministrar o quanto que sonhos fazem parte da promessa.
Porque quando os filhos de Deus, eles param de sonhar, eles também param de acreditar que o milagre vai chegar. Porque o sonho é como se fosse um impulsionar para a gente permanecer olhando que lá no final da jornada vai ter o cumprimento de promessa. Na vida de José, a gente percebe que os sonhos estão atrelados ao final da jornada dele. Sabe, aquele copeiro não se lembrou de José, porque Deus não queria que José tivesse qualquer outro emprego ali no palácio. O que Deus queria para José era além daquilo que aquele copeiro poderia oferecer. E um sonho fez com que José voltasse a sonhar e percebesse que a realização dos sonhos deles acontecem no meio da promessa. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Nesse tempo aqui que eu tenho para contar um pouco do meu testemunho, independente do que você retenha, uma coisa eu quero que você pegue e leve para casa. Que nós precisamos sonhar, porque sonhar faz parte da promessa. O meu testemunho de hoje, como eu disse, é isso. Sabe, Deus, Ele me permitiu sonhar em uma terra seca. E Ele me permitiu viver a realização desse sonho, porque eu não desisti dele no meio do caminho. Porque o sonho foi aquilo que me impulsionou para o cumprimento da promessa de ter escrito um livro. O primeiro capítulo do meu livro eu escrevi em uma primícia de 2025. Eu lembro que eu morava aqui perto da igreja e foi a primeira vez que eu estava aqui na igreja, tipo, real, oficial, no sentido de morar, né, por aqui em Fortaleza, a gente não está no sertão. E as primícias de 2025 foi muito especial para mim por isso, né, porque estava nesse turbilhão de mudança. E eu lembro que eu cheguei em casa, eu acho que ali entre o 5º e o 6º dia, e as ideias vindo na minha cabeça e eu lembro que eu sentei e eu comecei a escrever. E eu passei 1 ano escrevendo um livro. E após as primícias de 2026, no ano de cumprimento de promessas, eu lancei o meu primeiro livro. E para mim é muito especial dizer isso para vocês, gente, porque... meu livro, gente! Eu lancei um livro, o meu nome está ali, e eu estou muito feliz de contar isso para vocês, porque, gente, não é sobre aquilo que eu estou ganhando em relação a esse livro. Porque o Senhor me pediu para eu ser bem honesta com vocês, eu vou ser honesta. Em primeiro lugar, eu ainda não vi 1 centavo do dinheiro, porque a Amazon, eu descobri depois que eu publiquei, ela só paga depois de 3 meses. Então, o quê? Março, abril, junho, eu vou tomar posse. Eu vou tomar posse de uma fortuna de exatos R$148. Por quê? Glória a Deus por isso. Porque a Amazon é um site americano, né? Tem muito imposto desse Brasil. E aí, vai fazer essa conversão e acaba perdendo muita coisa, infelizmente. E também porque, querendo ou não, literatura no Brasil é uma coisa muito difícil. Mas, gente, eu estou tão feliz. Porque vão ser os melhores R$148 da minha vida. Porque não é sobre o que eu estou ganhando. É sobre o fato de eu poder fazer o seguinte. Oi, meu nome é Júlia. Eu sou cristã, sou casada, sou mãe da Zoe. E eu sou escritora. Porque Deus realizou esse sonho. Sabe, Deus, Ele me permitiu realizar esse sonho. Porque eu sei que daqui para o final do ano, eu vou estar mandando mensagem para o apóstolo, dizendo assim, apóstolo, chegou o momento de testemunhar que uma editora entrou em contato comigo, eu fechei um contrato em nome de Jesus. E eu estou falando aqui para selar, porque eu creio que eu vou fazer isso. Mas não é sobre o fato do financeiro, mas vai chegar esse testemunho. Só que Deus falou para mim isso. Você primeiro precisa testemunhar um sonhar, porque aí vem o realizar. A promessa de Deus, ela não é incompleta, sabe? Eu estou vivendo os primeiros passos da promessa. E é isso que eu quero que você saiba essa noite. Não deixe com que os seus sonhos parem no meio do caminho. Porque uma vez que um filho de Deus para de sonhar, ele aos poucos vai parando de acreditar que o milagre vai acontecer na vida dele. Quando a gente sonha, sabe, não é aleatório. Sonhar é quando algo do céu vem ao nosso coração e mesmo com as nossas limitações a gente sabe que vai acontecer.
Porque, gente, sonho é diferente de meta. Meta a gente vai lá e faz. Sonho, a gente precisa dar passos práticos, mas a gente depende de algo ou de alguém para aquilo acontecer. E é por isso que o Filho de Deus não pode parar de sonhar. Porque quando a gente sonha, a gente depende do Senhor. Sabe? Satanás, ele não está querendo roubar suas metas. Satanás, ele quer roubar de você a beleza de sonhar. Sabe? Ele tenta roubar porque ele sabe que quando a gente para de sonhar, a gente para de depender de Deus. A gente começa a querer dar o nosso jeitinho de dizer: ei, copeiro, lembra de mim quando tu chegar lá. E Deus dizendo assim: não é ele que vai lembrar de você, sou eu, José. Eu vou lembrar de você. E o Senhor quer que você saiba essa noite isso. Não é talvez o seu patrão que vai lembrar de você. Não é talvez aquele banco que vai lembrar de você. É o Senhor que vai lembrar de você. E você precisa voltar a sonhar. Volte a sonhar para que você entenda que sonhos fazem parte da promessa. E que com o sonho venham realizar a promessa. E eu queria finalizar dando ênfase nisso. Que o milagre de sonhar precisa retornar para os nossos corações. O meu milagre está aqui. O meu milagre está aqui porque eu não desisti no meio do caminho. Sabe essa história de, não conte os seus sonhos e tal. Gente, crente não tem que ter medo de inveja. A gente não tem que ter medo nem de Satanás, imagine de inveja, de olho gordo, essas coisas. Gente, pelo amor de Deus. Sabe, conte seus sonhos para as pessoas certas. Mas não tenha medo de compartilhar, porque a gente tem uma família, o Senhor nos entregou uma casa, que eu tenho certeza que você vai encontrar pelo menos uma pessoa aqui dentro, para você compartilhar e essa pessoa falar assim: continua. Sabe, aqui dentro eu encontrei a Anne. A Anne, eu lembro que nosso primeiro contato foi nas primícias de 2025, e foi quando a gente começou a conversar sobre literatura. E eu lembro que em 2025 inteiro, nessa minha trajetória de escrever um livro, toda vida que eu pensava em desistir, ou eu começava a ter comparações na minha cabeça, ela vinha e ela dizia assim: eu quero mais um capítulo, eu quero saber mais como essa história termina. E aí vinha aquele sentimento de que, nossa, eu preciso continuar escrevendo porque alguém vai ler essa história. Então, conte seus sonhos para as pessoas certas. Não morra com esse sonho dentro de você, porque talvez tudo que você esteja precisando para ser você aqui nesse microfone, seja você voltar a sonhar para que você seja impulsionado para a sua promessa. E é isso que eu quero finalizar com vocês hoje. Eu quero que todo mundo, mais uma vez, repita comigo: sonhar faz parte da promessa. E eu e você, nós vamos voltar a sonhar, em nome de Jesus. E é isso. Agora é a sua vez, seu Mardônio Maciel, vulgo apóstolo. Projetem aí Gênesis 21. Na última quarta de primícias, Gênesis 21, 1. Na última quarta de primícias, não. Na última quarta de milagres. Na quarta de milagres de abril. Eu me ajoelhei aqui, como de costume, durante o louvor. E o Senhor disse para mim: em maio, você vai testemunhar. Maio é um mês especial para mim. É o mês que eu aniversario. É o mês que a minha esposa aniversaria. É o mês que nós completamos aniversário de casamento. É o mês das mães. Eu ainda tenho mãe, ela ainda tem mãe. Eu ainda tenho a mãe dos meus filhos. Talvez por isso o Senhor preparou no mês de maio. Mas Ele disse aqui para mim que eu iria testemunhar. E como eu costumo dizer, Ele não mente para mim. Ele não me engana. Certo? Há um tempo atrás, o apóstolo Daniel disse: pastor, ele não mente para ninguém, ele não engana ninguém. Eu digo: é verdade, você tem razão. Mas quando eu digo ele não mente para mim, ele não me engana, é mais para ter certeza daquilo que ele falou para mim. E ele disse que eu iria testemunhar. Só que os dias foram passando e não havia gerado nenhum testemunho.
não era para mim estar aqui, na verdade, era para mim estar em Recife, porque nesses dias, né, eu tinha que estar nessa semana em Recife. Eu vou assumir a gestão de uma empresa lá, e mais uma pessoa adoeceu, eu não pude viajar essa semana, ficou para a próxima semana, e quando foi domingo retrasado, o Senhor confirmou uma promessa que Ele fez na minha vida. Gênesis 21, versículo 1 diz assim: o Senhor Deus visitou Sara, como dissera, e fez por ela como? Porque Ele cumpre as suas promessas. E no versículo 2 ele diz: Sara concebeu e deu um filho a Abraão, já idoso, em que tempo? No tempo que Deus tinha marcado. Porque Ele cumpre o que promete, mas tem um tempo que Ele determinou. Na maioria das vezes, se não em todas, Ele faz uma promessa, mas Ele não diz o tempo que Ele vai cumprir a promessa. Cabe a nós sonhar, como disse a Júlia, cabe a nós estarmos na posição, cabe a nós esperarmos com paciência, sem acelerar os processos. Às vezes nós queremos fazer como Abraão fez, dar uma forcinha para Deus. Eu lembro que o Senhor tinha dito para mim, porque muitas das suas promessas Ele já cumpriu, outras Ele está cumprindo. O Senhor disse para mim que eu iria conhecer o presidente da República, não o atual, o anterior. E antes de acontecer do jeito que Ele disse para mim: eu vou te levar para conhecer Ele. Se Ele vai me levar para conhecer Ele, eu não tenho que fazer esforço nenhum. Só que antes de acontecer o que Ele prometeu, eu recebi o telefonema de um pastor amigo, dizendo que ia ter um culto no Palácio do Planalto. Se eu queria ir, eu seria convidado, eu só teria que pagar as minhas passagens. E eu disse: não foi assim que Deus me prometeu. Ele disse que Ele ia me levar. Se Ele ia me levar, Ele vai pagar para mim ir. E aí eu disse: cara, eu não tenho condições de comprar essas passagens agora. E passaram alguns meses, eu recebi uma ligação de um outro pastor, de um outro amigo, que também, além de pastor, é deputado federal, e ele me ligou um dia e disse assim: amanhã nós estamos indo para o gabinete do presidente. Você quer ir? Eu digo: claro. Então mande a sua CNH, porque eu vou comprar a sua passagem agora. Eu digo: foi assim que Deus falou. Não foi eu comprando as passagens, foi Ele me enviando. Então assim, na mesma hora eu desliguei o telefone, não falei nem com a minha esposa. Eu digo: vai que ele desiste. Fiz o print da CNH e mandei para ele. Pouco tempo depois a passagem estava, e nós fomos, dia 1º de fevereiro de 2022, apóstolo Daniel e Diana foram comigo. Nós fomos recebidos não no Palácio do Planalto, fomos recebidos dentro do gabinete da presidência da República. Porque quando Deus diz que vai levar, Ele vai levar. Ele cumpre o que promete e no tempo que Ele determinou. Mas não é esse o testemunho. Na verdade, as pessoas que geraram esse testemunho, ou através de quem o Senhor gerou esse testemunho, não pediu para mim não falar nada. E eu não vou dar muitos detalhes, para respeitar isso. Mas eu não podia deixar de desobedecer a Deus. Se Ele disse que eu ia contar um testemunho, e Ele gerou esse testemunho, e como eu disse, não era para mim estar aqui, e Ele ainda permitiu que eu estivesse aqui hoje, então eu não posso deixar de contar. Nos últimos 10 anos, uma das promessas que o Senhor tem feito, e eu confesso que não tenho feito como a Júlia, ou não estava fazendo, não tinha sonhado, era que eu iria para as nações, ministrar nas nações. E isso vem acontecendo de maneira muito recorrente. A última promessa, ou a última confirmação dessa promessa, foi no final do ano passado, quando a pastora Chalém, que pregou aqui no culto nosso de domingo, e ela vai voltar aqui agora em julho, e ela pregou na mesa. E ela pregou na mesa, foi uma bênção. Ela é uma grande pregadora, uma grande mulher de Deus, uma grande profeta.
Só que ela terminou de pregar e ia me entregar o microfone na mesa de segunda-feira, e eu disse: não, nós queremos que você libere a sua unção. E aí ela pediu um louvor, e ela veio para cima de mim, né? Assim, ela veio ministrar em mim, e quando ela começou a ministrar, ela disse: o Senhor te chamou para as nações. E assim como eu fazia todas as vezes, eu fechava o meu coração. Porque vocês enchem a minha paciência, mas eu não consigo ficar muito tempo longe de vocês. E ir para um lugar, eu tenho que passar 10, 15 dias fora. Eu tiro 6, 7, no máximo 8 dias de férias. E fico morrendo de saudade de vocês, do trabalho que vocês me dão, e da alegria que vocês me dão também. E isso vai acontecer agora em maio, né? A gente sempre tira férias em maio, uma semana no máximo. Então, imaginar ir para as nações, eu digo: não, eu já tenho filhos lá, filhos espirituais, e nos Estados Unidos, eu me sinto representado lá. Eu já tenho uma galera lá em Portugal, eu me sinto representado lá. Vai uma galera agora para o Canadá, eu vou me sentir representado lá. Então, eu meio que não recebia estas promessas. Só que quando a Chalém chegou para ministrar em mim, e ela falou de novo: Deus te chamou para as nações, quando eu ia fechar o coração, como ela é uma grande profeta, ela disse: não adianta fechar o coração, porque a minha vontade é maior do que a sua, diz o Senhor. E aí, quando ela entregou, ela começou a disparar uma gama de países. E graças a Deus que ela disse que não é um país, mas é um continente. E ela disse vários países, que eu não vou repetir aqui, até porque não lembro. E ela disse: Europa. E aí eu disse: tá bom, eu não vou mais fechar o coração, Senhor. Naquela mesma semana eu imprimi algumas bandeiras dos países que ela tinha falado, e imprimi a bandeira do continente europeu, e coloquei lá na minha sala, não para que eu ficasse sonhando, mas para que eu ficasse intercedendo, e aquilo descesse para o meu coração, de uma maneira que eu aceitasse essa promessa e não rejeitasse mais, e entendesse. Mas o Senhor disse que esse ano era ano de cumprimento de promessas. Esse ano era o ano que Ele determinou, como determinou na vida de Abraão. E há 2 domingos atrás, ou domingo retrasado, algumas pessoas chegaram para mim e envolto a muita honra. Talvez o Senhor quis assim, para que eu estivesse tão entusiasmado, envolto a muita honra, num ano que tem sido muito difícil. Algumas pessoas têm me desonrado muito. Nós falávamos isso ontem na reunião de pastores. Não que o pastor tenha que ser honrado, eu acredito que a honra tem que ser bilateral. O pastor tem que honrar a ovelha, e a ovelha tem que honrar o pastor. Não é só as ovelhas honrando o pastor. Isso é preciosismo, isso é ditatorial. Eu acho que a honra tem que ser bilateral. E o pastor Alex ontem testemunhou para nós algo que ele fez tremendo lá no Barroso, de honrar os seus líderes. E eu acho que tem que ser assim mesmo. É assim que eu faço, é assim que eu acredito. Mas às vezes a gente honra pessoas esperando que as pessoas nos honrem, e elas às vezes nos decepcionam, nos frustram. Mas uma coisa que eu aprendi com isso é que você honra aqui, e às vezes você não vai colher aqui. Você honra pessoas, e às vezes você não vai colher essa honra em pessoas. Mas se você honrou pessoas pelo reino, o reino vai usar pessoas para te honrar. E foi isso que aconteceu, né? Envolto a muita honra mesmo. Toda hora que eu falo eu me emociono. Agora em dezembro, e como é de Deus, o aniversário da igreja é dia 8 de dezembro, mas nós comemoramos sempre no sábado mais próximo do dia 8. Dia 8 de dezembro é uma terça-feira, aniversário da pastora Valdênia. E nós vamos comemorar o aniversário da igreja dia 6 de dezembro, antes do dia 8. E agora, dia 8 de dezembro e desse ano, porque é o ano de cumprimento de promessas. Eu não vou dar detalhes, porque a pessoa pediu para não dar. No momento certo vocês vão saber. Eu não vou dizer o país, porque também a pessoa assim pediu. Mas dia 8 de dezembro, eu e a minha esposa estaremos
cumprindo a promessa que Deus fez. Nós estaremos no continente europeu para ministrar lá, para ser uma bênção lá. E quem sabe ser o primeiro momento de alguns que Deus tem dito que vai fazer. E Ele vai fazer, né? Eu já tinha passaporte, ela tirou essa semana, já vai receber dia 12, e dia 8 de dezembro a gente vai estar no continente europeu. Não vou dizer o país ainda, depois eu digo, para não... Assim a pessoa pediu para eu não falar, eu só estou falando porque as pessoas, né, envolvidas nisso. Eu tenho essa mania, estou vigilante aqui, a Lidiana sabe, estou vigilante aqui para não soltar nada, né, que venha comprometer o que essas pessoas me pediram. Mas o fato é que assim como Deus prometeu, Ele disse que seria esse ano o cumprimento de promessas. Eu ainda quero viver outras promessas, mas dia 8 de dezembro nós estaremos pisando em uma outra nação para abençoar aquela nação e dizer que o Deus que faz promessas, cumpre promessas no tempo que Ele determinou. E Ele diz para mim, e está me usando como testemunho, de que esse é o ano do cumprimento de promessas. 4 meses já passaram nesse ano. Nós já estamos no 5º. Mas se um dia para Deus é como 1000 anos, Deus ainda vai cumprir promessas na sua vida, como cumpriu na vida do Diego, como cumpriu na vida da Júlia e como está cumprindo na minha vida e na vida da minha esposa. O interessante, eu não ia nem contar, mas o interessante é que sem eles falarem para nós e sem nós falarmos para ele, nós agendamos, fiz todo o processo para Jô a tirar o passaporte, porque eu já tinha. E aí o Caio e a Kelly, não sei o que deu neles, também tiraram o passaporte. E sem falar para a gente que eles iam tirar, e sem eu falar para eles que a Jô ia tirar. Tão incrível que o agendamento foi no mesmo dia, foi segunda-feira agora. A Jô de manhã e eles 2 à tarde. Eles também tiraram. E como não é uma promessa na vida deles, mas é fruto do trabalho deles, eles também estarão indo conosco. Então nós vamos fazer uma viagem em família para o continente europeu. Eu vou ministrar lá e eles vão estar conosco. Deus está presenteando a nossa família, a minha família particular, com essa bênção. Eu vou sem gastar nada, porque assim Deus disse que ia nos levar, né? Eles vão gastar. E eles têm trabalhado muito para isso. Ela não está aqui porque está trabalhando hora dessa, a Kelly. O Caio tem trabalhado muito esse ano. Ano de eleição ele vai trabalhar, feito um jumento brabo também, porque trabalha com uma deputada. E vai trabalhar muito. E em dezembro, eu e a minha casa estaremos no continente europeu para cumprir a promessa que Deus tem na nossa vida. Mas lá fala outro idioma, não é inglês. Tem um país lá que fala inglês, mas no aeroporto. Senão eu vou dar spoiler, né? Senão eu vou falar demais. Eu me controlei, deu certo, para não dar nenhuma pista. Mas no tempo oportuno, vocês saberão. Eu vi um fone, eu vou comprar esse fone, que ele traduz simultaneamente em inglês. Então vai resolver meu problema, viu, teacher? Você vai lá traduzir, né? Tá bom, vai dar certo, em nome de Jesus. Fica de pé. Como eu disse, hoje foi diferente. Hoje ainda tem um testemunho ainda, tá? Que é só depois desse momento. Mas o meu testemunho, pode subir o louvor. O testemunho da Júlia e o testemunho do Diego testificam o que Deus falou esse ano para essa casa, que seria ano de cumprimento de promessas. E eu pedi para você ficar de pé, porque eu quero orar especificamente
por pessoas que têm promessas, mas que ainda não estão vendo nada dessas promessas. A minha promessa eu já vi, mas ainda não provei. Já está certo que ela vai acontecer, mas ainda não provei, né? Mas a promessa do Júlio, da Júlia e do Diego, eles já estão vivendo. Eu quero orar por você que tem promessas que ainda não estão sendo realizadas, que ainda parecem estarem distantes. E quando você ouviu que esse ano era um ano de cumprimento de promessas, a sua fé foi renovada, e talvez porque passaram-se 4 meses, sua fé já esmoreceu de novo. Eu quero orar por você que tem promessa. Eu quero trazer à existência na sua vida aquilo que está acontecendo na minha vida, aquilo que está acontecendo na vida do Diego, aquilo que está acontecendo na vida da Júlia. Que sim, esse ano é o ano do cumprimento de promessas. Nós testemunhamos para você acessar esse lugar de milagre. Em junho você vai estar testemunhando aqui. Em junho você vai estar testemunhando aqui. Deus disse para mim em abril que eu iria estar testemunhando aqui. E eu estou testemunhando. Coisa que eu não esperava para esse ano. Eu esperava que Deus cumprisse outras promessas na minha vida. Mas foi envolta muita honra que Deus está fazendo eu ir para aquele continente, para aquele país. É envolto de muita honra. Não é nem a viagem. Daniel disse: tomara que o Senhor crie gosto, que ele sabe que eu não gosto muito de viajar, principalmente para outros lugares assim. Mas Deus quer que seja assim, e Ele vai cumprir essa promessa na minha vida. Já está certo que Ele vai cumprir, e Ele vai cumprir na sua também. Porque como eu li o Salmo 145, a sua compaixão alcança todas as criaturas. Eu parafraseio este salmo: alcança todos os seus filhos. Pode adorar, porque eu vou orar por estes filhos. Eu já contei meu testemunho. Em junho é você, em julho é você, em agosto é você. Eu não sei em que mês será, mas até dezembro vai ser você que vai subir aqui e vai dizer: de fato, Deus fala com esse careca barrigudo aí, que ele disse que era o ano de cumprimento de promessas. Já cumpriu na vida do Diego, já cumpriu na vida da Júlia, está cumprindo na vida dele, e agora está cumprindo na minha, já cumpriu na minha, em nome de Jesus. Te amo, Deus. Oh Deus, Tua graça nunca falha. como é bom saber que você não mente. Eu estou em Tuas mãos. Como é bom saber que você é um Deus verdadeiro. Me levanto até o meu deitar. Como é bom saber que você não é homem para que minta, da bondade, nem é homem para que se arrependa. O Senhor liberou uma palavra sobre o Diego e cumpriu essa palavra. O Senhor liberou a palavra sobre a Júlia e cumpriu essa palavra. O Senhor liberou a palavra sobre a minha vida e eu rejeitei durante muitos anos. eu cantarei. Mas desde o ano passado eu aceitei ela. De Deus. Se essa é a tua vontade, eu vou para as nações. Eu vou ministrar nestas nações. Que me guie em meio ao fogo. Mas há filhos aqui diante do Senhor. Tua presença me conforta. Há homens e mulheres aqui diante do Senhor que também receberam promessas. E assim como Daniel disse: o Senhor não mente para mim, nem mente para eles. O Senhor não mente para ninguém. Bondade. O Senhor nunca me enganou, mas o Senhor também não enganou nenhum destes. O Senhor não é Deus que engana. É fiel em todo tempo. E o Senhor disse para mim, e nós ouvimos hoje: esse sim, não é ano que vem, não é nos anos vindouros, é nesse ano. O Senhor vai cumprir promessas. Fôlego que tenho. O Senhor vai cumprir promessas. Cantarei da bondade. E eu invoco agora o Senhor a quem chamamos é o Shaddai, É fiel em todo o tempo. Deus Todo-Poderoso. Promessas que
que são impossíveis para estas pessoas, como era impossível para mim estar naquela nação. Eu trago a existência sobre eles. As promessas que o Senhor tem feito, eu não sei há quanto tempo, eu não sei há quantos anos, mas em nome de Yeshua, em nome de Yeshua, em nome de Yeshua, cumpra-se como o Senhor disse, cumpra-se nesse tempo, cumpra-se nesse ano, cumpra-se promessas, não para minha glória, mas para a tua glória, para o louvor da tua majestade. Cumpra promessas na vida desses teus filhos, cumpra promessas impossíveis aos nossos olhos, como era impossível para Abraão, mas o Senhor fez. Cumpra promessas, Senhor, cumpra promessas de 1 ano, de 10 anos, de 20 anos. Em junho, esses que estão de joelho, como eu estava em abril. Em abril eu estava de joelho, o Senhor disse: você, Mardônio, vai testemunhar em maio. Em um ano de muita desonra, o Senhor resolveu me honrar, não porque eu mereça, mas porque você é um Deus de misericórdia e de graça. Então eu te peço, honre também os teus filhos, que assim como eu não merecem, mas tu és um Deus de amor, de graça e de misericórdia. Honre os teus filhos, Senhor, porque eu não sou o único que merece honra, que na verdade quem merece é o Senhor. Eu não mereço nenhuma honra, mas honre os teus filhos, honre a fé dos teus filhos, cumprindo sobre eles as promessas que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, que eles acessem esse lugar agora do milagre de realizar promessas na vida deles que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em todo tempo. Quem vai testemunhar em junho aqui? Em todo tempo tu. Quem vai testemunhar em junho aqui? Ativa a sua fé agora, irmão. Com todo fogo. Quem vai testemunhar em junho aqui? Eu cantarei a bondade. Você vai testemunhar em junho. Talvez não tenha, talvez seu milagre já tenha em junho, mas eu não tenha vaga. Você testemunha em julho, não tem problema. Talvez sejam tantos, talvez não. Em nome de Jesus serão tantos testemunhos que você não vai conseguir contar em junho, mas vai contar em julho. O importante é que você vai testemunhar. Ele não é um para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. No tempo determinado ele vai cumprir a sua promessa. O tempo determinado foi esse ano, para mim, para o Diego, para a Júlia. Meu vai ser lá no finalzinho do ano, mas ainda vai ser esse ano. E eu espero que tenha outras promessas que ele fez. Ele ainda não cumpriu, mas ele vai cumprir. Amém? Senta aí no seu lugar, nós ainda não terminamos. Espero não errar o sobrenome agora. O pai do Ebenezer, o marido da Elisa, Alex Melo. Aleluia. Cumprimentar todos com a paz do Senhor. Gente, eu tava ali no meu lugar na hora do louvor, fiquei pensando assim: não, tá de boa. Não é a primeira vez que eu vou subir no altar para falar alguma coisa, então tá de boa. Mas aí depois que o Diego veio, eu fiquei assim, ó, meu Deus, como é que tanta gente consegue? Porque parecia, gente, que tava sendo tirado algo do meu corpo. Eu fiquei, meu Deus do céu, como é que eu vou subir naquele lugar ali para testemunhar? E parece que, não sei vocês, mas parece que ver os pregadores que sobem aqui, sejam da casa ou sejam de fora que vêm, parece que é fácil, né? Mas como o apóstolo falou, né, o quão difícil é para vocês, né? É bom, né, a gente sentir um pouquinho da adrenalina que vocês sentem até... Meu Deus do céu, a gente fica assim, ó, tomara que alguém venha aqui, traga uma palavra, tomara que mova alguma coisa para, sei lá, tirar um pouco desse nervosismo. Mas amém, gente.
Glória a Deus. Antes de eu começar meu testemunho, eu quero falar um pouco a respeito da quarta de milagres. Algo que o Espírito hoje colocou no meu coração e me fez lembrar, né? Na última quarta-feira de milagres que eu estava no meu lugar, algo que a Isabel falou aqui em cima do altar, sobre o nervosismo dela, sobre o medo dela, né? E de dizer para Deus que não queria testemunhar, de não queria estar aqui nesse lugar, mas que até mesmo lá no hospital o Senhor confirmou, né, para ela que ela deveria estar aqui. E eu olhei para mim e fiquei, meu Deus, quantos milagres o Senhor já fez na minha vida, e parece que tem um trauma, sei lá, uma trava que eu não consigo testemunhar lá na igreja. Mas, e aí quando o apóstolo falou que seria eu fiquei, meu Deus do céu. Eu já tinha falado para ele que eu queria testemunhar no quarto de milagres, e quando ele falou que seria eu fiquei, meu Deus, será que eu ainda falei para ele, não, apóstolo, deixa pro próximo. Aí ele, não, mas por quê, mesmo? E aí eu peguei e me deparei pensando nisso, realmente, a gente tem um problema, né, talvez, de contar os feitos do Senhor na nossa vida, mas por quê? É porque eu tenho medo do microfone, é porque eu tenho medo do altar. Não tenha medo de falar do Senhor, não tenha medo de contar aquilo que o Senhor já fez na sua vida e está fazendo na sua vida. Eu acredito que isso é grandioso, e quando eu escutei o testemunho da Isabel, eu falei assim, eu preciso testemunhar. E hoje eu estou aqui para testemunhar. Mas no mesmo dia, a Aline também veio, testemunhou algo poderoso da vida dela, do que aconteceu. E quando ela estava falando, eu comecei a indagar com o Senhor e comecei a falar com o Senhor. E eu disse, quando for na hora do apelo, eu vou lá para frente, eu quero oração de força para mim estar ali naquele lugar e poder dar o meu testemunho. Não somente isso, mas eu preciso de uma transformação, de algo na minha vida. Eu vim para o altar e eu entreguei ao Senhor. E fui para casa, e aí, gente, a minha líder da intercessão, que me trouxe aqui o testemunho dela, chegou para mim e disse assim, Alex, na hora que tu estava no altar, Deus mandava eu ir lá te entregar uma palavra, e eu fiquei, será mesmo, Deus, que é para ele? E aí eu falei, Aline, pelo amor de Deus, porque tu não foi, era só o que eu estava esperando. Aí ela, mas se tu tá aqui, né, eu vou falar. E aí ela entregou a palavra que ela tinha, e eu fiquei, meu Deus. Às vezes a gente vai para aquele lugar para receber uma palavra, e quando a gente recebe, ou a gente quer esquecer e se faz desentendido, não, isso aí é loucura do homem, ou a gente prefere não acreditar, e isso acaba matando a promessa que Deus tem na nossa vida. E sim, eu tenho alguns testemunhos para contar, e possivelmente vou ocupar aí umas quartas-feiras, não somente do que eu já vivi fora ou dentro da casa, mas também do que o Senhor ainda tem para fazer na minha vida. Mas sem muitas delongas, o culto começou em Salmos, porque o apóstolo leu Salmos, e eu quero trazer uma palavra nesse momento também que fica em Salmos. Salmos 126, do 5 ao 6. Salmos 126, do 5 ao 6, que diz assim: os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando, enquanto lança a semente, retornará entoando cântico de louvor, trazendo seus feixes. No ano passado, nas primícias do ano passado, a Elisa, ela recebeu uma palavra junto comigo e algumas promessas de que naquele ano nós seríamos prósperos. E gente, pense numa palavra difícil. No momento você aceita, porque você parece que apertou no botão, e no mês seguinte ou no dia seguinte tudo já foi resolvido. Mas gente, não é brincadeira não, viu? Gente, os dias foram se passando, os meses foram se passando, e a gente olhava um para o outro e dizia assim, cadê, né? Qual é o momento que vai chegar? O que é que o Senhor vai fazer? Como é que Ele dá uma palavra dessa e a gente não sabe de onde vem, para onde vai? E aí às vezes a gente questiona, e aí às vezes também a gente esquece, e às vezes a gente se faz desentendido, não quer mais nem orar por isso. E assim a gente fez. A gente começou a se fazer meio que de doido. Às vezes a gente vinha aqui indo para o altar e a gente recebia a palavra, a confirmação, e o Senhor falava, esse ano, e a gente falava, meu Deus do céu, mas já é agosto e esse ano, já está acabando, e a gente ficava nisso. E gente, é uma grande loucura. É uma grande loucura. Não dá, gente. Quando foi assim, em novembro do ano passado,
a gente sempre quis, a gente sempre conversou, porque a gente não podia ter filhos. E passando 10 anos na tentativa de ter filhos, a gente conseguiu gerar, o Senhor entregou uma criança na nossa vida. E quando isso aconteceu, a gente falava assim: a gente quer cuidar do nosso filho de forma integral, a gente quer ensinar o nosso filho aquilo que a gente tem para ensinar ele, tanto os caminhos do Senhor, como também a formação do caráter dele. Mas o trabalho, o estudo, né, tudo parecia impossível para esse lugar. E aí, quando foi no ano passado, em novembro, a Elisa recebeu uma oportunidade de trabalhar de home office em casa. E aí foi muito bom pra gente, porque a gente pensou logo: meu Deus, Deus já está realmente fazendo algo na nossa vida e vamos acreditar no processo. E em novembro a gente recebeu uma proposta, mas até então não era nada certo, de uma empresa que entrou em contato conosco do Rio Grande do Sul para poder a gente prestar um certo serviço para eles. E até então, gente, a Elisa, ela não sabia nada. Ela ficava: amor, e agora? Como é que vai ser? Porque uma coisa é você ir para uma empresa e fazer um treinamento com pessoa. Outra coisa é uma empresa entrar em contato com você e você trabalhar com ela de forma de longe. E aí a gente: não, mas a gente vai conseguir, vamos aqui, eu te ajudo. O que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar, do que eu sei. E assim aconteceu. Quando foi em dezembro, a gente teve que abrir uma empresa, criar uma empresa pra gente. A gente abriu uma empresa e fechamos o primeiro contrato. Isso em dezembro. E em dezembro mesmo, outra empresa entrou em contato com a gente querendo fechar contrato. E aí a gente ficou assim: ó, mas e agora? O Ebenezer ainda é muito novo, vai ter muita coisa pra gente fazer. Eu tô trabalhando, talvez vai ser difícil de conciliar as coisas, porque vão ser duas empresas. A gente não tem estrutura, a gente não tem praticamente nada, mas confiando na palavra. Isso, gente, ó, já tinha sido o ano todinho da promessa do Senhor e parecia que pra gente não ia acontecer. E aí passou dezembro, janeiro a gente veio para as primícias, ficamos imersos aqui, como sempre a gente fica. E nas primícias de 2026 nós recebemos de novo a palavra de que o Senhor tinha uma promessa referente a isso e que Ele cumpriria essa promessa nesse ano. E aí a gente começou de novo, né? Aí eu falei: Senhor, mas tem mais outro contrato. A empresa ficou de analisar, não falou mais nada. E quando foi no dia que o pastor Everton subiu aqui para pregar, alguém, eu acho que foi a Júlia, que falou para ele que via como se fosse papéis em cima do altar e uma botija de azeite sendo derramada. E quando foi no final da pregação dele, ele falou a respeito disso e disse que era como se o Senhor estivesse tirando papéis de baixo e colocando em cima, e que nós seríamos honrados. E aí ele falou várias coisas e eu vim para o altar e disse: Senhor, que seja o nosso contrato, por favor, Senhor, que seja o nosso contrato. E aí quando foi, eu acho que no dia seguinte ou 2 dias depois, foi bem, ainda estava nas primícias, a gente recebeu o contato da empresa dizendo que ia fechar o contrato, que seria mais um contrato fechado, né? E aí nós começamos a enxergar o caminhar com as nossas pernas, né? Mas até então eu estava trabalhando em uma certa empresa e a Elisa já começou, e era bem difícil, gente, para ela, bem difícil, porque eram 2 empresas no mesmo segmento, mas eram 2 empresas. E eu me lembro que a gente sempre conversava assim: amor, é isso que o Senhor tem pra gente, a gente vai trabalhar pra gente mesmo. Eu sei que eu estou trabalhando ainda como em uma empresa, mas eu sei que é isso que o Senhor tem pra gente, porque é isso que o Senhor tem falado, é isso que o Senhor tem confirmado. Mas, gente, é mesmo que nada. Parece que a gente desacredita. Eu juro pra vocês que quando foi em março, eu estava que nem um louco, porque eu pensei assim: ó, o Senhor disse que era para mim sair da empresa que eu estava e que eu ia viver a bondade dele. Mas o que é que eu posso fazer? Vou botar currículo em outras empresas, e a que for melhor eu saio daqui e vou para ela. E, gente, começou a saga, uma saga sem fim. Eu colocava currículo. Todo mundo que chegava para mim dizia assim: ó, Alex, empresa tal, é assim. Aí eu, currículo. Alex, currículo. E fui botando, e fui para entrevista. E, gente, eu fui para várias entrevistas e nenhuma eu passei. E aí, um certo dia, o Ebenezer ficou muito doente. E a gente pegou e começou a ficar doido. Criança doente, gente, é complicado. E aí ele não ficou internado,
Mas ele teve que passar por um processo de, há 5 dias, todo dia ele ia para o hospital tomar antibiótico. E era muito exaustivo, era muito cansativo para todos nós. E aí eu peguei e falei: Senhor, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais como andar nessa promessa que o Senhor fez. Que coisa difícil. E aí, gente, quando foi assim, no final de março, uma empresa lá do Rio de Janeiro ligou, dizendo que queria fechar o contrato e que queria que fosse o mais rápido possível. E, gente, parecia como se fosse algo impossível, porque o dono da empresa já ligou, já queria fechar o contrato no mesmo dia. E a Elisa pegou e ficou nervosa, porque ela: como é que eu vou trabalhar com mais uma empresa? Até então eu estava trabalhando, né? E aí, quando ela falou comigo, eu disse: amor, é isso. Com o Senhor, gente, eu sou meio assim, sabe? Quando Deus fala e as coisas estão assim, eu sou muito rápido. Então, quando a Elisa, era uma quarta-feira, isso era quarta-feira, quase 8 horas da noite. E a Elisa disse que eles ligaram, e aí eu falei: amor, e agora o que a gente vai fazer? Aí ela falou: não sei, tu que sabe. Se for pra gente assumir mais essa, tu vai ter que sair do teu emprego. Aí eu peguei e disse assim pra ela: pois amanhã mesmo eu vou pedir demissão. Ela: é mesmo? Aí eu: no outro dia eu vou pedir demissão. Ela: não, amor, mas não faz isso não, vai que não dá certo, o homem só ligou. Aí eu: mas vamos esperar. E quando foi assim, por volta de 10 horas, eles ligaram de novo, porque é diferente lá no Rio de Janeiro, a forma que eles fazem as coisas. E aí a gente pegou e fez uma chamada ali, conversamos um pouco. Aí eles falaram assim: quando for segunda-feira, vocês já começam. Aí eu falei: vixi, que loucura é essa? Aí pronto, né? Quinta-feira eu fui trabalhar, e aí eu no meu trabalho, assim, no meu canto: meu Deus, será que é isso mesmo, Senhor? Será que eu vou ter que abandonar tudo isso? Porque, querendo ou não, a gente tá meio que estável, né? Tá tudo certo. Abrir, não sei. E aí eu peguei e, gente, eu passei o dia inteiro na quinta-feira, só Deus sabe, sem falar nada pra ninguém, assim, eu vou ter que pedir demissão. É a coisa assim. E isso eu já tinha feito 1 ano, tinha acabado de fazer 1 ano. Eu fiz 1 ano dia 11 de março, e isso era dia 27 de março, eu já estava assim, como eu vou pesquisando no chat, como faço para poder pedir minha demissão da melhor forma, porque, gente, a empresa, ela me acolheu em um momento que eu estava bem difícil na minha vida, assim, em relação às minhas finanças, e no momento bem delicado mesmo, na minha casa e tudo mais, eles estavam sem trabalhar. Então, quando apareceu essa oportunidade, realmente foi Deus na nossa vida, porque foi assim: eu fui para a entrevista, no outro dia eu já tinha que fazer o exame, já tinha que começar na semana seguinte a trabalhar, então foi muito rápido. Então, ali conseguiu suprir as nossas necessidades que a gente estava precisando. E eu me lembro que realmente foi a porta que o Senhor abriu, e eu não quero aqui dizer que o emprego, não, foi o emprego que o Senhor abriu ali a porta, e foi uma bênção nas nossas vidas. E, gente, lá foi uma grande transformação, que eu me lembro que assim que eu cheguei, já me conheceu como, porque eu sou assim, todo canto que eu vou as pessoas sabem que eu sou crente, e aí já me conheceu como pastor lá. Aí falou assim: vamos aqui montar uma oração, e quem vai orar toda a vida é o pastor Alex. Aí eu: meu Deus do céu. Aí eu: amém, se é oração a gente está dentro, né? E aí toda segunda-feira, gente, tinha oração lá, e toda segunda-feira eles me chamavam, reunia toda a equipe ali, a gente tinha um momento de oração. Em todas as comemorações, quem orava era eu, em tudo. Então, quando eu me vi naquele lugar, eu falei: nossa, é um propósito do Senhor, porque eu estou trazendo a palavra de Deus, eu estou falando dele, eu estou pregando sobre o amor dele. As pessoas estão conseguindo enxergar Cristo. Então, muitas pessoas, quando tinha alguma causa de oração, chegavam para mim, e ali a gente fazia uma oração. Então, sempre tinha isso, né? E aí, todo começo de mês: Alex, orei pelas metas. Desde quando tu entrou, a gente tem alcançado as metas por conta das orações. E aí eu ficava: meu Deus do céu, o quão é uma responsabilidade você estar num lugar e você ser cristão e você ter que transparecer esse Cristo, e não como muitos fazem, né? Aí dando mau testemunho na empresa ou até mesmo na escola. Mas enfim, e aí quando foi para mim poder pedir a demissão, eu fiquei fazendo essa introspecção, sabe? Eu fiquei: meu Deus, e agora? E já era 27, então no início do mês já era a oração que eu tinha que fazer para que a gente pudesse alcançar as metas, né? E isso foi na quinta-feira. Aí eu peguei e fui para casa, eu disse: amor, não consegui. Eu não consegui, porque eu olhava para as pessoas, eu ficava: meu Deus, é como se eu fosse abandonar algo. E ela disse: realmente é isso. Estar no Senhor é você abandonar algo, para poder você viver esse algo maior que o Senhor precisa. E assim eu fiz.
Na sexta-feira eu cheguei, chamei a minha gerente, falei para ela, e ela falou: Alex, é muito difícil ouvir isso, porque você é uma pessoa excelente. Aí ela começou a falar dos propósitos da empresa e o que eles tinham para mim dentro daquela empresa. E aí eu peguei e falei: eu tô te vendo, bicho velho. Aí, enfim, e aí, gente, quando eu peguei, fui no RH, conversei com eles, fiz a minha carta, e aí depois que já estava tudo certo, foi que eu fui falar para as pessoas da empresa, né, para os meus colegas de trabalho. Gente, quando eu comecei a falar, a única coisa que eles falavam era assim: e quem é que vai fazer a oração agora? Meu Deus, pastor, como é que vai ser aqui agora, sem as tuas orações? E eu fiquei: meu Deus, que responsabilidade. Eu falei: o Espírito Santo vai se responsabilizar e ele vai fazer aí, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Eu tenho que seguir aquilo que ele colocou na minha vida, a palavra dele, a promessa dele, e assim eu fiz. E eu acredito que isso encorajou eles também a entenderem quem o Senhor é e buscar mais a respeito do Senhor. E aí eu me lembro que na mesma sexta-feira a gente assinou o nosso terceiro contrato na nossa empresa, para a glória de Deus. E hoje eu e a minha esposa, isso foi em março, em abril, dia 1º, a gente realmente começou na empresa. Eu comecei na empresa, não sabia de nada, mas glória a Deus, eu já sei de muita coisa, já estamos trabalhando. Estamos aí em nome de Jesus ainda para nos próximos meses fechar mais um contrato, em nome de Jesus. E por que é que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque a gente precisa agir em fé e crer que todas as palavras que o Senhor falou para a gente, elas vão se cumprir, porque foi Deus quem falou. Mesmo que a gente venha esquecer, mesmo que a gente não queira até mesmo acreditar, mas vai acontecer. Eu sou prova viva não somente nessa questão de empresa, finanças, não, mas eu também sou no milagre, porque quando eu comecei, eu falei para vocês que foram 10 anos tentando gerar, e somente depois desse período, né? Então, são vários testemunhos, são vários, e é por isso que eu quis ler essa passagem, porque muitas das vezes nós vamos semeando em lágrimas, e isso não faz a gente ver que um dia a gente vai voltar por esse caminho que a gente regou com nossas lágrimas, e nós vamos cantar louvores ao Senhor, cantar e trazer os feixes, trazer ali tudo aquilo que você semeou com lágrimas, com choro, até mesmo com muita dificuldade, mas que você entenda o quão é importante. E quando eu conversei com o apóstolo ontem sobre isso, sobre o testemunho que eu queria dar, mesmo diante de todas as dificuldades, gente, a gente não deixou de dizimar na casa do Senhor, de ofertar na casa do Senhor. E muitas das vezes a gente se via aperreado, se viu muito assim, em momentos da gente pensar assim: eu acho que a gente dessa vez não vai conseguir dar dízimo nem oferta para a casa do Senhor. Mas sempre a gente quis honrar o máximo. Isso porque não era para a igreja, era para Deus, era algo que tinha no nosso coração. E sabe, apóstolo, quando lá no trabalho as pessoas vinham falar sobre isso, né? Ai, mas a igreja evangélica, ela é ladrona, ela rouba, ela pega o dízimo do pessoal, não sei o quê. O que é que tu acha sobre o dízimo? Eu falei assim, ó, eu vou falar a minha experiência na casa que eu congrego, a igreja que eu congrego. Eu chego na minha igreja e tem água. Eu chego na minha igreja e tem luz. Eu chego na minha igreja e tem um canto confortável para me sentar. Tem um ar-condicionado. Então, por que é que eu duvido do dízimo se tudo aquilo que eu usufruo da minha casa, fora as primícias, eu passo 7 dias lá, como lá, durmo lá, nunca, nenhum dos meus pastores e apóstolos que estão aqui chegaram para mim e falaram assim: a gente vai desligar aqui esse ar-condicionado porque já foi a noite todinha. Nunca, jamais, gente. Jamais eu precisei comer algo aqui nas primícias e eles disseram: não, você não vai comer porque aqui... Não, jamais. Então, é verdade. Então, gente, é você honrar, sabe? Aquilo que você, às vezes, usufrui. Você usufrui de tudo isso daqui. Se você não usufrui é porque você não quer. Mas sempre tem água ali no bebedouro. Sempre tem água. Se você for no banheiro vai ter papel. Tudo tem aqui nesse lugar. Então, por que não honrar? Um lugar onde você vem, que você senta, você não fica em pé, você usufrui do ar-condicionado. Ai, Alex, é um aluguel? Não. É questão de honra, é questão de amar. É questão de estar nesse lugar e se sentir parte, se sentir importante. Talvez você não conseguiu ofertar para essas cadeiras, mas elas foram pagas e você senta nelas.
E não tem problema nisso. Mas eu queria trazer essa clareza para você. Se você trabalha de alguma forma, se você recebe algum valor, honre com o Senhor. Não é com o apóstolo, mas é com o Senhor. Honre Ele. Se você consegue dar 10, dê os 10. Mas se você consegue dar 20, dê os 20 também. Mas não barganhe com o Senhor. Honre com isso, porque você vai honrando Ele com lágrimas, porque está difícil, porque você às vezes não tem, mas um dia você vai voltar por esse mesmo caminho, sorrindo e alegre, contente, porque o Senhor fez na sua vida, e você conseguiu vencer e alcançar o seu milagre. E eu quero encorajar você, se você tem alguma promessa na sua vida, se você tem coisas que o Senhor e você sabe, que você acredite em tudo isso, que você permaneça nesse lugar. Sair desse lugar talvez seja uma loucura, mas permaneça nesse lugar até que se cumpra, até que você consiga, que o seu anseio seja: quarta-feira do mês que vem eu vou subir naquele altar e eu vou testemunhar. Não porque eu tenho, não porque eu preciso, mas porque eu preciso dar honra ao Senhor que fez na minha vida, ao Senhor que honra aquilo que Ele fala. E nesse momento eu quero já pedir aos meninos para colocarem aqui, atrás da sua cadeira tem um envelope de dízimo, e você pode ofertar e você pode dizimar. Aqui vai aparecer o QR Code, então fique à vontade para esse momento você usar para isso, que você possa cada vez mais honrar com o Senhor a palavra que é dada a nós, que é essa palavra. Lembraste Aleluia. de tuas promessas, me